a igreja mais quente de Seropédica, amém, meu irmão? Aleluia. Tenho certeza que o pastor Eliezer tem uma palavra poderosa para compartilhar sobre a sua vida, amém? Estenda sua mão direita para cá, vamos orar pela vida do pastor Eliezer. Tenho certeza que ele vai ser boca de Deus nesse lugar. O rema de Deus vai te alcançar nessa hora. Então abra o seu coração, se expõe de fato à palavra. Amém, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te pedimos nessa manhã que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento do Senhor. Que quando nós formos expor a sua palavra, a palavra possa saltar, possa bombardear o nosso espírito, e que nós possamos ser totalmente afetados por ela, e que o nosso ministério também seja afetado. Ó Pai, eu declaro, ó Deus, sobre a vida do pastor Eliezer, ó Pai, que cada palavra que sair da sua boca será uma flecha afiada aos nossos corações. E assim como a chuva cai e não torna antes que cumpra o seu propósito, assim será a palavra que sai da boca do pastor Eliezer. Não voltará vazia e cumprirá o propósito para o qual ela foi designada, no nome de Jesus. Você que deu um forte aplauso ao Senhor, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz, igreja amada. Uma alegria estar com os irmãos. Sabemos que esse tema aí vai te impulsionar a correr mais, e você vai avançar poderosamente no reino de Deus. Põe a mão no ombro da pessoa que está atrás e fala: você vai correr sem parar. Eu creio. Estou acompanhado aqui com um discípulo amado, Austin, um irmão que está comigo há muitos anos. Ele é muito fiel em tudo que ele tem vivido lá conosco, uma pessoa de aliança, uma pessoa que amo muito, e agradeço a Deus aí pela vida dele. Agradeço a Deus pela vida do pastor Alexandre, né? Esteve ministrando também na nossa capacitação de liderança, lá em Seropédica, e foi uma bênção. E hoje eu estou aqui, não sei se você, eu não sei nadar, quem sabe nadar aí? E quem não sabe nadar igual a mim? Eu nado muito pouco. Quando eu vou à praia, eu jamais vou nadando nessa direção assim. Eu sempre vou só na horizontal. Por quê? Porque aí eu levanto, o pé está no chão, né? Aí você fica meio que firme. Mas você já aconteceu contigo que não sabe nadar assim muito, só um pouquinho? Aí você vai, quando você vai pisar no chão, não encontra o chão? Quem que já aconteceu isso? Aí você fica meio que assim, fala: ai meu Deus, e agora? Se bate, pede ajuda ali aos anjos, a todo mundo, e consegue sair. Eu estou meio que assim agora. Porque o homem é o presidente da igreja, prega, e logo depois eu poderia ter sido o Fábio, outro pastor, mas logo depois do presidente, Fábio, olha aí que responsabilidade. Mas eu creio que Deus tem uma palavra de Deus para você. Eu creio que Deus não te trouxe aqui por acaso. Eu creio que Deus te trouxe aqui para mudar a história da sua vida. Eu creio que Deus trouxe você aqui nesse dia para dar um impulso, como o pastor falou, que você vai avançar, você vai de fato tomar posição, você vai ter uma direção de Deus nesse dia. Oh, esse dia vai ser marcante na sua história. Vai ter um antes e um depois. E eu estou aqui para ajudar isso, estou aqui para incentivar você, porque eu tenho certeza que nada, absolutamente nada, vai impedir o agir de Deus na sua vida. Quem são os líderes de célula que estão aqui presentes? Levante a mão aí, os líderes de célula. Quem não é líder? Você que não é líder, que está aqui, está no caminho, é um membro da célula, está ajudando. Levante a sua mão aí também, você. Oh, glória a Deus. Então, quantos novos líderes nós vamos ter a partir de hoje? Que maravilha! Deus vai fazer algo poderoso, sobrenatural. Irmãos, Deus tem falado comigo uma palavra, e possivelmente eu vou até ministrar para meus líderes logo mais. Eu tenho uma reunião hoje de liderança, já dei uma pré para eles na reunião do encontro. Nós tivemos um encontro recentemente, foi uma maravilha, e foi algo muito bom. A igreja empolgada, levando pessoas, foi muita festa mesmo, foi uma alegria do Espírito Santo muito grande. Esse último final de semana nós tivemos um encontro abençoado, e eu tenho certeza, irmãos, que nós como vinha,
como videiros, irmãos, nós como crentes em Jesus, nós vamos experimentar essa aceleração ainda esse ano, que talvez você não tenha visto, ou pensa que não está acontecendo, mas a aceleração, ela está a todo vapor, e até o final do ano você vai experimentar coisas grandes, você vai experimentar coisas que vai mudar a história da sua vida, da sua célula, do seu discipulado. Eu tenho esperança em Deus. Ali em Seropédica nós vamos crescer, vamos avançar, mas aqui em Belfor Roxo vocês vão crescer também, em nome de Jesus, vão avançar para a glória e honra do nome do Senhor. Eu quero falar um texto que é Mateus 13, 47 a 50, a parábola da rede. E o tema dessa palavra, se você está anotando, é chamados e escolhidos. Então diga assim: eu sou chamado. Diga: eu fui escolhido. Então, quem é chamado e escolhido tem muita missão para cumprir nessa terra. Eu sempre costumo dizer para os irmãos, e a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala, né? Mas eu sempre falo para os irmãos assim, que nós só vamos morrer depois de cumprir o propósito. Mas, irmãos, passado um tempo, eu tenho visto muitas pessoas morrerem sem cumprir o propósito. Crentes, membros da nossa igreja. E a gente fica abismado. Como que pode a pessoa passar a vida e não cumprir a missão que deveria cumprir? Você sabe, Miles Monroe é um dos grandes homens de Deus, deixou tantos livros aí pra gente, e morreu num acidente, mas ele fala que, lá num dos seus livros, que o cemitério é o lugar mais rico do mundo, porque muitos sonhos estão lá enterrados, muitas invenções, e eu tenho certeza que muitos crentes também que poderiam fazer um estrago no inferno e não fizeram, já foram sepultados. Mas glória a Deus que você está aqui, glória a Deus que nós estamos aqui. Então não tem idade, aqui tem muitos jovens, fiquei feliz de ver muitos jovens aqui, então não tem idade. E também, como eu já passei aí dos 50, então nós precisamos ter sonhos, nós precisamos avançar e continuar crendo, tendo convicções de que somos chamados. Olha que texto interessante, esta palavra que Jesus diz para nós. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixe de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhe os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação dos séculos. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dente. Feche seus olhos, faz uma oração comigo, diga assim: Senhor Jesus, que nesse dia os meus olhos sejam abertos, para que eu possa ver o reino de Deus, para que eu possa desfrutar do reino de Deus, e eu quero viver uma vida na presença do Senhor. E nesta conferência, que a aceleração venha sobre a minha vida e que eu seja usado pelo Senhor, e vou progredir, vou correr, vou avançar sem parar, e vou chegar ao objetivo, ao propósito, para a glória do teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Temos pescadores aqui nessa noite? Noite porque está escuro aqui, nesta manhã. Temos pescadores aqui. Quem gosta de pescar? De fato, estou falando de pescar, pesca natural. Que gosta de entrar mar adentro, que gosta de pescar à noite. Quem faz isso aqui? Algumas pessoas. Eu admiro essas pessoas, sabe? Eu pesquei uma única vez à noite. Os irmãos lá em Seropédica, eles gostam muito de pescar. Eu gosto, é um pescador nato. Eles gostam muito, então eles entram para dentro do mar e ficam. Aí teve um grupo já anos atrás: não, pastor, você vai gostar. Eu falei: mas não vamos entrar muito não, né?
Ele, não, nós vamos ficar bem próximo da orla. E aí nós fomos ali para perto do porto. Ficamos pescando ali na Ilha da Madeira, aquela região ali. Aí à noite. Aí quando eu cheguei lá, eu fiz uma oração, irmão. Falei, Senhor, nunca pesquei. Que eu pegue pelo menos, para eles não ficarem me encarnando aqui, que eu pegue peixe essa noite aqui. E eles me ouviram eu orar. E aí começou a pescaria, irmãos. Eu comecei a pegar uns peixes lá. Eu não sabia nem que peixe era. Aí eu disse, pai, joga. Aí ele falou, o que é isso? É curvina. Eu falei, curvina? Fiquei admirado. E aí comecei a pegar. Aí um rapaz estava lá, ele não era crente. Aí ele estava conosco. E aí o pai dele ligou. Eu falei, como é que está a pescaria, meu filho? Ele falou, o pastor é o único que está pegando aqui. Mas também ele apelou. Fez uma oração. E aí, irmãos, eu virei para o barqueiro que estava lá com a gente, falei assim, que estava pilotando o barco, falei, rapaz, não é perigoso a gente estar aqui não, aqui não é rota de navio. Ele, não, fique tranquilo, aqui nós temos um local muito bom. Eu já estava tenso, porque nunca tinha ido, né? E daqui a pouco aí, o tempo foi passando, e ele esqueceu de lançar aquela âncora, né? Para dar um peso ali no barco. E o barco foi sendo levado, mas graças a Deus o barco foi sendo levado para perto da praia, assim. Irmãos, quando a gente olha para o local onde estava, um navio estava passando, aquele monstro, aquela coisa grande. Quando a gente viu aquilo, a gente ficou muito assustado. Eu olhei para ele e falei, olha aí, e você falou que não era perigoso, vamos embora. Não, aí ficamos até amanhã. Mas o pescar é algo muito interessante, irmãos. Quando a gente tem essa visão, e aqui o Senhor, Ele está fazendo uma comparação, que essa grande rede, ela é o reino dos céus. Então o reino dos céus está comparado aqui uma grande pescaria. Você pode dizer glória a Deus? Então nessa grande pescaria, ele está aqui dizendo que foram pegos vários tipos de peixes, né? Vários tipos de peixe. E vamos colocar aqui que nós estamos nessa grande rede. Então diga, eu estou nessa grande rede. Nós fomos pescados. Você pode dizer glória a Deus que você foi pescado? Você pode dizer glória a Deus que alguém lançou a rede, ou a anzol, ou a tarrafa e te pegou? E você está aqui hoje glorificando, e nessa conferência, por quê? Porque você vai avançar e vai crescer, e vai fazer o reino de Deus multiplicar aqui em Belfor Roxo, em Cabo Frio, em Seropédica. Nós vamos avançar, São João de Meriti, vai fazer uma bênção muito grande esse dia na sua vida. Por quê? Porque você vai ter saído daqui com uma visão muito mais alargada, você vai sair daqui com uma visão muito mais acrescida. Mas eu quero dizer para você que pescar não é tão fácil. Eu não tenho a prática da pesca, mas você que levantou a mão aqui, já teve vez de você ir e não pegar nada? Aí tem uma frase que quando não pega nada, tem uma frase que os pescadores falam para o outro: hoje o mar não está, não, o mar não está para peixe. Mas eu quero já começar a falar a primeira coisa para você. Eu quero dar uma fala ao contrário. Você precisa crer para fazer uma grande pescaria, para se envolver nesse reino de Deus. Você precisa crer que o mar está para peixe. Então diga assim: eu creio que o mar está para peixe. E se nós cremos que o mar está para peixe, nós temos que sair a pescar. E qual que é a comparação aqui? A comparação dessa pescaria é a comparação do evangelismo, de alguém que sai e ganha alguém para Deus. Então todos nós fomos chamados, todos nós temos uma missão, todos nós fomos escolhidos para realizar algo na obra e na casa de Deus, no reino de Deus. Então fala para a pessoa que está ao teu lado, dá uma sacudida nele, uma sacudida, vai falar: você foi chamado, você foi escolhido. Mas seja sincero comigo, irmão, você tem lançado a rede? Você tem lançado a sua rede? Você tem pescado vidas? Você tem pelo menos lançado um anzol? Eu não sei quanto tempo você tem de crente, mas olha para a sua vida aí, desde quando você tem? Alguém por acaso aqui tem 30 anos de crente? Quem tem 30 anos? Eu tenho um pouquinho mais. Eu me batizei em 1977. Você não era nem nascido. Quem não era nascido aí em 1977?
eu já estava sendo batizado. Me batizei e foi uma bênção a minha caminhada, e até hoje. Quando eu me batizei, eu nunca sonhava em ser pastor. Meu sonho era ser piloto de avião. Passei minha adolescência, minha juventude querendo pilotar avião. E Deus mudou tudo na minha história. Mas, irmãos, antes de eu conhecer a visão celular, antes de eu conhecer essa bênção que é a visão celular, eu produzia muitos poucos frutos para Deus. Muitos poucos mesmo. Contava-se nos dedos. Contava-se nos dedos o que eu produzia. E depois que veio a visão celular, entrou na igreja, a história mudou, a igreja cresceu, a igreja multiplicou, abrimos novas igrejas, novos pastores foram levantados. A visão celular é uma bênção, mas às vezes você pode estar acomodado no meio da visão celular e não está pescando nada. Tem aí 30 anos, quantas almas você ganhou para Jesus? Aí você, se contar na ponta do dedo, talvez já dê, que você ganhou, né? Não estou falando nem que discipulou, que é muito mais difícil. Às vezes a gente ganha muito pouco. Sabe por que a gente ganha muito pouco? Porque crê que o mar não está para peixe. Crê que as pessoas... quando chega a época de encontro lá na igreja, é um negócio muito impressionante. Chega a época do encontro lá, e aí a gente fala, dá os alvos para cada célula. Aí tem gente que fala assim, não sei se aqui em Belfort Roxo, mas Feropédica fala assim, pastor, ninguém quer nada. A gente convida, ninguém quer nada. Não sei se aqui alguém fala isso para o pastor. Outra fase fala assim, na minha rua todo mundo já é crente. Eu duvido, mas eles falam, na minha rua todo mundo já é crente. Nosso bairro tem mais de 300 igrejas. Nossa cidade tem não sei quantas igrejas. Então não é crente porque não quer. E aí fica se achando que os peixes vão pular na rede. Irmãos, até pode acontecer um milagre. Até pode acontecer. Eu fui pescar uma vez, mas aí não foi em mar não. Começaram a contar a história de pescador. Todo pescador tem história, tem ou não tem? E um rapaz falava assim para mim, eu trabalhava no banco nessa época. E ele falava, rapaz, ó, você tem que ir na pescaria, tem um cara lá que pega peixe na mão. Eu falei, lá que você é mentiroso, rapaz. Como é que ele vai pegar o peixe na água na mão, cara? Pega. E você tem que ir e tal. Aí me convenceu, aí eu fui. Lá pro lado de Mangaratiba, um rio chamado Engaíba, não sei se você conhece. E aí nós fomos lá pescar. E aí esse rapaz chegou, era um mergulhador da Petrobras. Logo, o negócio já é admirável. O cara mergulhou, ficou mais de 3 minutos debaixo da água. Eu falei, vai morrer. Vai morrer. E eu ficava olhando. Daqui a pouco ele subiu com 2 peixes na mão e um na boca, mordendo. E o peixe batendo assim. A pena que naquela época não tinha celular igual hoje, para filmar. Eles vieram em cima de mim e começaram, tá vendo, você não creu. E eu não estava crendo, e eu estava com pulsar. Quem conhece o que é pulsar? Eu estava com pulsar na mão, tentando pegar, não pegava nada. Teve uma hora que o peixe pulou, caiu dentro do pulsar. Eu falei, não acredito. Que milagre é esse? Então pode acontecer do peixe pular, e vai acontecer milagres do peixe pular para dentro da sua célula. Você crê nisso? Vai ter gente que vai bater na sua célula lá na reunião, vai falar, glória a Deus, olha aí o pastor falou, tem gente chegando aqui, tem gente que vai bater lá na sua célula, posso entrar? Eu posso fazer parte desse negócio aqui? O que vocês estão fazendo aí? Eu posso entrar? E você vai ficar maravilhado, porque vai acontecer. Mas o certo mesmo é você sair para pescar. Apóstolo Pedro ainda não era um crente, ainda não tinha sido chamado. Ele estava passando um momento difícil na sua vida, junto com seu irmão André. Isso os historiadores vão dizendo, tem filmes, tem seriados que vão dizer isso. E ele estava com uma dívida muito alta para pagar de imposto. E aí o que ele sabia fazer, o que ele fazia? Era pescar. E ele estava pescando e não pegava nada. E um dia, era o dia D para a vida dele, para ele pagar aqueles impostos, aquelas coisas todas. E aí ele falou, não tem jeito, eu vou pescar. Aí o irmão falou, mas o que adianta? Como é que você vai pescar? Como é que você vai pegar peixe, a quantidade para pagar isso? A gente não tem condição. E ele saiu, foi pescar. E ele ficou a noite toda pescando. A noite toda. Isso está lá em Lucas 5, de 1 a 11. Ele ficou pescando a noite toda, a noite toda, a noite toda.
E quando chegou pela manhã, já exausto, cansado, não pegou absolutamente nada. Naquele dia, o mar não estava para peixe para Pedro. E aí ele vem para a beirada da praia. E quando ele vem para a beirada da praia, quem está lá? Jesus ensinando. E quando Jesus está ensinando, André vira para ele e fala: esse é aquele que eu te falei. E ele estava já lavando as suas redes. Só que Jesus vai e pede o barco de Pedro. E aí ele pega o barco de Pedro para quê? Para que ele entrasse dentro do barco, se afastasse um pouquinho, porque a multidão estava apertando ele, para que ele ministrasse. E aí então ele ministrou do barco de Pedro. Pedro ainda não era crente, não era chamado, não era discípulo. E ali então Jesus vai e ministra. Quando Jesus vai e ministra, ele libera a multidão e fala: agora eu quero tratar com esse aqui. E ele fala para ele: Simão, ele já tinha sido apresentado, porque ele usou o barco. Lança-te a rede à sua direita. E ele olha, e ele fica parado olhando. Ele fala assim: eu tentei a noite toda, eu não peguei nada. Mas aí ele para e pensa e fala: mas sob a tua palavra eu vou lançar a rede. E aí ele vai e lança a rede. Eles estavam próximos, não estavam distantes da praia, estavam muito próximos. E quando ele lança aquela rede, eram tantos peixes, que ele fica tão chocado. Pedro fica tão chocado que quando aí vai os amigos, vão todos ajudando a pegar aquela quantidade de peixe, e aí encheram 2 barcos e quase veio a naufragar os 2 barcos de tanto peixe que pegaram. Pedro vai e se ajoelha diante dele e fala assim: afasta-te de mim, eu sou pecador. Por que ele está dizendo aquilo? Que era para o Senhor se afastar dele, porque de fato ele não estava crendo, ele não cria. A noite inteira ele ficou pescando. Deixa eu te falar, irmãos, isso aqui é algo que a gente tem que tirar lição. Ele ficou a noite inteira ali pescando e não pegou absolutamente nada. Uma palavra de Jesus mudou a história de vida dele. Aí conta-se, como eu falei, os historiadores, que eles pegaram aquele peixe e venderam e pagaram toda a dívida que ele tinha. E Pedro saiu ileso, e o seu irmão, da dívida que ele tinha. Mas olha o que aconteceu ali. Foi tão forte que quando ele se ajoelhou, ele se ajoelha e fala para o Senhor se afastar. Aí que o Senhor se aproximou dele. Quando o Senhor se aproximou dele, o Senhor fez aquele convite: segue-me, vem comigo, e eu vou te fazer pescador de homens. Olha que coisa poderosa. Ele não estava nem acreditando que poderia pescar. E aí Jesus vai e fala para ele. Ele não teve, irmãos, é tão tremendo. A gente já ouviu o pastor Luiz ministrando por que os discípulos seguiam automaticamente, né? Quando falava segue-me, eles não pensavam. Aí é outra palavra, é uma outra explicação, né? Do Talmidim, né? Mas aí ele levanta daquele momento ali e ele começa a seguir a Jesus. E aí então, olha como foi que Jesus chama Pedro para poder fazer parte do discipulado dele. Jesus chama Pedro para quê? Para ser pescador de homens. Então deixa eu te falar, esse mesmo chamado é para mim e é para você. A gente não foi chamado para outra coisa. Tudo que a gente faz, tudo que a gente tem de dons espirituais na igreja é para pescar homens, é para atrair pessoas ao reino, é para que as pessoas saiam da morte e venham para a vida, é para que as pessoas saiam das trevas e venham para a luz. Então você foi chamado para isso, meu irmão, minha irmã. Você tem um chamado primeiro, independente se você vai ser pastor, vai ser missionário em outros países, se você vai ser pastor de uma mega igreja, se você vai ser alguém que vai tocar no louvor, alguém que vai ministrar de uma forma diferente, não importa. A primeira coisa que você foi chamado é para ser pescador de homens. Deus te chamou para levar alguém para o céu através de você. E aí você vai ser usado para tratar essa pessoa, e essa pessoa vai ter o mesmo entendimento que nós temos, e ele vai produzir frutos abundantes no reino do Senhor. Você vai gerar filhos e filhas para Deus. Mas primeiro,
você tem que ter essa consciência: eu fui chamado para pescar. Então diga bem forte: eu fui chamado para pescar. E eu fui chamado para pescar homens. E Deus vai te usar para isso, meu irmão, minha irmã. Jovens, tem uma juventude toda te esperando. Tem uma juventude toda lá fora esperando. Estão prontos. Por quê? Porque o mar está para peixe. O mar está para peixe. Pedro não viu o peixe, mas os peixes estavam ali. O peixe não sumiu, irmãos. Os peixes estavam ali. Aí quando chegou aquele que é o Senhor dos Senhores, falou: se ajunte os peixes. E ele lança ali, é ali que tem. E ele lançou. E aí então ele se converte. E quando ele se converte, ele segue a Jesus. E aí começa uma transformação na vida desse homem extraordinária. Começa uma transformação dele perceber milagres, dele perceber o quanto ele poderia ser usado pelo Todo-Poderoso, o quanto ele poderia avançar e crescer. E aí ele percebe que ele poderia ser de fato alguém muito usado pelo Senhor. E ele começa então a desfrutar daquilo. Ele começa a desfrutar da presença. Ele vê Jesus chamando outros discípulos. Ele vê Jesus chamando outras pessoas, cada um de um jeito, cada um de uma maneira. E ele está ali firme. E ele vai crescendo, ele vai se fortalecendo. Ele vai sendo um homem de fato que Deus iria usar poderosamente como usou. Mas irmãos, todos nós passamos pela prova. Todos nós vamos passar pela prova. Todos nós vamos passar por dificuldades. Todos nós somos a desistir. Não sei se você já foi, mas eu muitas vezes. Talvez tem gente aqui que está aqui conosco, começou a liderar a célula, foi liderando, aí vieram as provas, vieram as dificuldades, vieram tantas lutas que você optou em entregar a célula, você optou em paralisar. Talvez esteja alguém aqui, não sei, mas talvez teve alguns momentos que você foi tentado a parar por causa de enfermidades, por causa das lutas, por causa das dificuldades. Como o pastor falou aqui, aquele que vai parando, ele vai parando, ele vai parando. Ele vai parando aos poucos. Você já viu como é que acontece na igreja? Você pode notar que é assim que acontece. A pessoa é um líder, é um discipulador, ou é um líder muito ativo. Ele senta nas primeiras cadeiras. E ele vai sentando nas primeiras cadeiras, ele senta nas primeiras cadeiras, ele está sempre ali, o pastor está vendo. Daqui a pouco ele vai tendo os problemas, ele começa a sentar no meio. Ele já não senta nas primeiras. E quando ele está sentindo mal, ele senta lá nas últimas cadeiras. E quando você procura, não está mais. E aí a vida, ela acontece disso. Eu sei que todos nós, irmãos, como esse tema, eu gostei muito do tema, gostei muito da camisa, eu gostei muito de tudo. Sem parar. Mas seja sincero, você já parou algumas vezes? Você já parou algum momento? Talvez aquilo te levou para o choro. Talvez aquilo te levou para a mágoa. Talvez aquilo te levou para rancores, tristezas, decepções. Talvez algo que você estava pedindo a Deus não aconteceu. Tem uma irmã na nossa igreja. Essa irmã era poderosíssima na evangelização, célula multiplicando. De repente o filho se envolveu com coisas erradas e foi parar na cadeia. E ela pedia tanto para aquele filho, filho único. E aquele filho não progrediu, já foi preso acho que 2 ou 3 vezes. E o que aconteceu com essa irmã? Parou. Está paralisada até hoje. Então eu não sei se aconteceu algum momento na sua caminhada que você, ao invés de estar correndo sem parar, você foi indo, mas foi cansando. Quem corre aqui? Quem gosta de correr? Correr mesmo, assim, o físico, quem corre? Eu não aguento muito não. Agora eu comecei, nunca tinha feito academia, comecei a fazer academia, estou mudando aí para ver se eu consigo pegar uma massa muscular. Já perdi peso, eliminei, que eu não quero. Perdi a gente acha, não é? Já eliminei, então estou fazendo aí uma educação alimentar, me cuidando mais. Mas às vezes a gente está correndo. Uma vez eu estava pesando 105 quilos. E aí cismei de correr. E aí um rapaz falou assim: posso correr com você? Aí ele estava com um sapato. Eu olhei para ele: mas você quer desse jeito correr comigo? Ele: eu quero correr com você. Era um conhecido. Falei: vamos embora. E aí eu comecei a correr. Aí eu comecei a cansar. E o cara não cansava com sapato, eu com tênis confortável. E aí o caso que fala: para, miserável. E ele: vamos embora, vamos mais um pouco. Eu falei: não, vou parar. Não, mais um pouco. Eu falei: gente, correr não é fácil, tem hora que você cansa. Então se prepare, irmãos. Porque sem parar não quer dizer que você vai correr sempre, mas quer dizer que você vai ter constância.
Quer dizer que vai ter constância. Vai ter momentos que a luta vai vir. Você pode até diminuir o ritmo, mas você não vai parar. Você não vai parar. Mas toma cuidado, porque muitos param. Muitos param. Muitos olham a dificuldade. Muitos começam a ver as dificuldades. E aí, irmãos, o apóstolo Pedro não foi diferente. Ele começou, e ele foi crescendo, acho que ele se achou que ele nunca iria falhar, que ele nunca poderia ser tentado a parar, que ele nunca poderia ser tentado a nada. E aí o que acontece com ele? Chega um determinado momento, Jesus fala que ia para a cruz, que estava preparado. Ele se levanta num momento lá e fala: não, mestre, não vai acontecer isso contigo. Aí Jesus dá uma palavra para ele que eu acho que nenhum membro de igreja, nenhum pastor tem coragem de falar. Jesus fala para ele, porque Jesus viu que não era ele que estava falando. Jesus vira para ele e fala para ele: para trás de mim, Satanás. Irmãos, imagina se eu como pastor, o pastor Alexandre aqui da igreja, chega perto do irmão e fala: irmãos, Satanás está te usando. Só em falar isso, o que acontece com o irmão? Cai o semblante na hora. E Pedro, foi automático, caiu o semblante. E aí Jesus vai depois mais à frente, ali naquele próprio texto, fala para ele que iria chegar o dia que Pedro iria negá-lo. Olha, que coisa dura. Um homem que falou que jamais iria fazer. E chegou o dia, quando Jesus foi preso. Você conhece a história. O que aconteceu com ele? Todos fugiram, os discípulos. E aí depois começaram a chegar para perto para ver o que ia acontecer, meio que de longe. E Pedro foi um desses. Irmão, mas se tem um texto, eu creio que é o texto de Marcos, eu não separei aqui. Eu tenho um texto, eu amo muito aquele texto, que diz o seguinte, que quando Pedro estava ali, ele já tinha negado uma vez, já tinha negado 2 vezes, já tinha negado 3 vezes. Quando negou 3 vezes, que o galo canta, Pedro então lembra da palavra de Cristo. Quando ele lembra da palavra do Senhor, é exatamente no momento que Jesus está olhando para ele de longe. Os olhares se cruzaram. Houve um olhar direto, olho no olho, de longe, de longe. Mas Pedro não entendeu o olhar de Cristo, de Jesus. Eu creio que Pedro deve ter olhado e falou: puxa vida, eu sou fraco, eu sou falho, eu sou miserável. Como que eu pude negar o Filho de Deus? Mas eu creio que o olhar de Jesus era um olhar diferente. Era um olhar dizendo: está vendo, Pedro? Foi por esse homem que eu estou entregando a minha vida. Foi por esse homem que eu estou morrendo na cruz do Calvário. Irmãos, nós não somos diferentes de Pedro. Talvez em alguns momentos Jesus já olhou para nós e falou: Eliezer, olhou para você e disse: é por você mesmo que eu morri. Eu não sei você quando você erra. Eu quando não tinha revelação da graça, era uma tortura. Eu ficava assim dias me torturando. E quando eu falo erro, não é erro. Muita gente pensa que erro é sexo, roubo, matar. Às vezes uma fala que a gente fere a esposa, fere o discípulo. Ou você acha que o pastor nunca fere ninguém? Pastor é infalível. Não, a gente também erra. Mas e quando a gente erra, o que a gente deve fazer? Se voltar para Ele. Porque foi por um homem tão falho igual a nós que Ele morreu. E eu glorifico e exalto o nome dEle, que todo erro não é mais imputado sobre a minha vida. A graça veio e arrancou esses erros e lançou sobre Cristo. Então quando eu falo para Ele das minhas aflições, Ele tira todo o peso e eu fico livre, fico novamente renovado para o poder continuar fazendo a obra do Senhor. E aí, irmãos, vem um momento triunfal na vida de Pedro. Olha como é que Deus é tão poderoso. Eu não vou ler o texto, eu vou contar a história, que o texto é grande. Lá em João, no capítulo 21, Pedro vai para Galileia, porque eles tinham ouvido uma palavra que Jesus iria encontrá-los na Galileia. E quando eles foram, todos os apóstolos, e demorou Jesus, e Jesus não estava com eles ali, não tinha chegado ainda, não tinha aparecido. Pedro volta a pescar. Pedro fala para os apóstolos: eu vou voltar a pescar. É aí que eu quero que você pense comigo, porque
Porque no momento que a gente é atacado, no momento que vem algo para atacar nossa vida, a primeira coisa que a gente quer fazer é abandonar tudo que a gente está fazendo e voltar a fazer o que a gente fazia antes. É a primeira coisa que vem na mente. É incrível que tem crentes que viviam nas drogas, que viviam na bebida lá, e aí vem para Deus. Mas quando tem um problema na igreja que ele sai chateado, alguma coisa, o que ele faz? Muitos voltam a beber, muitos voltam a drogar, muitos voltam à prática de sexo desenfreado. É um negócio terrível, terrível. E é impressionante isso, irmãos. É muito impressionante. E Pedro então voltou a pescar. Põe a mão no ombro do irmão e fala: nunca volte a pescar peixe. Entenda o que eu estou te dizendo. Os pescadores aqui podem continuar lá, que o peixinho na panela é bom. Mas Pedro tinha sido um chamado: pescar homens, pescar homens. Aí olha o que acontece, olha como é que o Senhor é tão bom. E o Senhor vai, eles estão lá a noite toda. Olha como é que o negócio se repetiu para Pedro. Por causa de Pedro, todos sofreram. Estão mais uma vez a noite toda, não pegaram nada. E Jesus chega na beira da praia, já tem um peixe assando, já tem a brasa, está tudo lá, você sabe. E ele pergunta se tem alguma coisa, e ele fala, tem alguma coisa de comer? Ele fala: não pegamos nada. Ele manda lançar a rede novamente. Lance a rede. E eles devem ter lembrado. E quando ele lembrou, ele lança a rede. Quando lança a rede, o que acontece? Aí já foi ali, a Bíblia relata que tinha 153 grandes peixes. 153 grandes peixes. Pastor Alexandre, quantos membros tem a igreja? 290 e pouco, vai dobrar. Porque de uma vez só 153, o alvo é 500. Olha aí que maravilha. E aí então Pedro, olha o que acontece, lança a rede. Quando lança a rede, ele vê aquilo. João lembrou do que aconteceu lá atrás. João lembrou do que aconteceu lá atrás e falou: é o mestre. Pedro percebeu que era o mestre. Pedro salta para dentro da água do jeito que ele estava e nada, e corre na frente. Preste bem atenção. Pedro chega na frente de todos. Você vai chegar na frente de todos. Você vai correr mais do que todos. Deus vai te renovar de uma forma poderosa. Escute isso que eu estou te dizendo. Pedro corre, e quando corre, Pedro ouve aquelas 3 palavras maravilhosas de Jesus: Pedro, Simão Pedro, tu me amas? Aí Pedro diz: sim, Senhor, te amo. Aí depois de novo: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que te amo. E aí Jesus pergunta a 3ª vez. Irmãos, quando a gente vai estudar, acho que você já estudou, já ouviu pastores aí pregando, essa palavra amor ali, Jesus fala um amor, Pedro está respondendo outro. Jesus fala para Pedro: Pedro, você me ama com amor perfeito, amor de Deus, amor ágape? É isso que Jesus está perguntando. Você me ama com amor ágape? Aí Pedro responde: eu te amo, mas com amor filéu, ou seja, amor de amigo. A resposta de Pedro não é o que Jesus queria ouvir. Mas mesmo Pedro não respondendo o que ele queria ouvir, eu quero te perguntar aqui: você ama a Jesus? Quem ama Jesus? Se o Senhor te perguntasse 3 vezes seguidas aqui: fulano, você me ama? O que você responderia para ele? Sim, eu te amo. Acho que todos nós falaríamos isso. Mas Pedro, ele estava sendo sincero: Senhor, meu amor não alcançou esse nível que o Senhor quer. Eu ainda não tenho esse amor ágape, mas eu gosto muito do Senhor. É como se ele estivesse falando isso. E aí Jesus, irmãos, olha para Pedro e diz assim: apacenta os meus cordeiros. Aí depois, na 2ª vez: apacenta as minhas ovelhas, pastoreia. Então, se você ama ao Senhor Jesus, a melhor maneira de demonstrar o seu amor é pastoreando alguém para Jesus. Você precisa pastorear alguém. Mas pastor, como é que eu vou fazer isso? Eu não sou pastor da igreja. Você pode consolidar alguém. Você pode começar cuidando de uma vida. Você pode começar cuidando de uma alma. Você pode começar cuidando de alguém.
Deus vai colocar alguém para você cuidar. Você pode dizer glória a Deus? E aí então, ali é restaurado Pedro. Por quê, irmão? O Senhor fez lembrar a Pedro o seu chamado. Olha que interessante foi isso. Esse texto de João 21 relata o texto de Lucas 11. Muitos pensam que pode ser o mesmo texto, mas não é. Ali já é no final, Jesus já estava ressuscitado, e lá era o começo. E Jesus faz a mesma coisa com Pedro, para quê? Para mostrar que ele não mudou o pensamento dele a respeito de Pedro. Não importa o que você tenha feito, não importa se você parou, não importa se você está parado hoje, não importa se você está pensando em parar, não importa. Deus te trouxe hoje aqui para te mostrar o seguinte: Ele quer que você avance. Ele não mudou o pensamento dele a seu respeito. Ele te ama do mesmo dia que você se converteu. Nada mudou. Deus não fica decepcionado conosco, irmãos. Quem pode dar um glória a Deus? Deus não fica decepcionado conosco. E isso é maravilhoso. Quem aqui acha que, não precisa levantar a mão não, nem balançar a cabeça, mas que pecou um pecado horrível, horrível, horrível? Pare e pense aí, você na sua vida, na sua caminhada de crente, de repente você vai, puxa vida, como que eu pude fazer aquilo? Como que eu pude dar um tapa em alguém? Como que eu pude xingar? Como que eu pude adulterar? Como que eu pude roubar? Como que eu pude ser rebelde? Como que eu pude ser tão desobediente? Depois de crente. Aí o que a gente pensa? Que Deus ficou decepcionado conosco, que Deus se decepciona conosco. Mas o que eu estou te falando aqui, o que a palavra de Deus nos garante: Deus nunca se decepciona conosco. Deus nunca vai decepcionar conosco. Às vezes a gente se decepciona. Tem nossos amigos pastores, quando a gente recebe uma notícia: fulano está separando, um pastor se separando, porque adulterou, porque houve algum outro tipo de problema lá, aí está se separando. Aí a gente fica decepcionado. Mas você acha que Deus fica? Se esse homem que adulterou, ou essa mulher que adulterou, é um pecado horrível, se ele se arrepender de todo o coração e falar: Senhor, me perdoa, eu não queria fazer isso. Irmãos, vem novamente, como Deus fez com Pedro, vem o sangue de Jesus, purifica aquela pessoa de uma maneira tão poderosa, tão poderosa. Se ela é uma mulher, ela fica mais pura do que a Virgem Maria. Você não acredita? Mais santa. Ela se torna, por quê? Porque hoje é um novo tempo, hoje é graça. Então, de fato, a graça é algo tão poderoso. E isso que aconteceu com Pedro. Pedro havia negado 3 vezes. Você já negou Jesus? Se você já negou, eu tive essa experiência de negar quando eu era jovem. Quando estava no meio da galera lá, rapaziada, as menininhas, e eu falei que não era crente. Nossa, eu sofri a semana inteira. Chorei, só por falar que não era crente. E Pedro negou 3 vezes. E no momento crucial, mas Jesus vem e restaura ele. Você pode dizer glória a Deus por isso? Então hoje Deus está te mostrando que você pode botar a mão na rede, lançar a mão na rede e pescar, e voltar a pescar, e voltar a fazer, porque o mar está para peixe. Tem gente lá fora que só está esperando você fazer um lançamento de uma rede. Tem gente lá fora que só está esperando você falar com ele. E é você, não é o pastor, não sou eu. É você que tem que fazer. E é você quem vai fazer. E é você quem vai ser usado poderosamente por Deus. E aí o que vai acontecer? Deus vai restaurar a sua alegria de ganhar uma alma para Cristo. Ou Deus vai te dar uma alegria. De repente você ainda não tem essa alegria. Talvez você não tenha alguém ainda, mas a partir de hoje você vai se tornar um ganhador de almas. Você vai se tornar um ganhador de almas. Mas segundo, irmãos, eu falei que o mar não está para peixe, está para peixe. Segundo, você precisa ter disposição para pescar. Aqui estão os irmãos que gostam de ir para pescar. Quem vive da pesca, preste bem atenção. O tempo pode estar chuvoso, que ele sai para pescar. Pode estar o sol, ele sai para pescar. Pode estar o tempo ruim, ele sai para pescar. E quando está lá no meio do mar, pode vir a tempestade que vier, ele sai para pescar. Por que ele faz isso? Porque nós temos uma missão.
Todos nós temos uma missão. Ele tem ali a missão da pesca, mas nós também temos uma missão de ganhar almas, vidas para o Senhor. E antes dele ser assunto aos céus, ou seja, antes dele subir para os céus, ele deixou a grande comissão para nós. Está lá em Mateus 28, 18 a 20. Ele diz lá nesse texto: aproximando, Jesus falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está conosco todos os dias. Então todos os dias eu tenho que ter disposição para pescar. Todos os dias eu tenho que falar do amor de Deus. Eu ainda não fiz isso, que eu acho que é um grande desafio. Mas dizem que o grande evangelista Moody, ele fez um voto com Deus, de nunca passar um dia sem falar do amor de Deus para uma pessoa. Nem um dia sequer. Então todos os dias ele tinha que falar pelo menos para uma pessoa. E assim diz que ele fez a vida dele inteira. Mas tem um caso que eu vi no livro, que eu achei muito interessante. Ele estava em casa, já 7 horas da noite, estava meio que chuvoso, e ele lembrou que não tinha falado do amor de Deus para ninguém. E aí então, ele era bem fortezinho, ele sai para a rua, e querendo falar do amor de Deus, e ele começou a chover. Aí tinha uma pessoa com guarda-chuva, ele queria uma carona naquele guarda-chuva. Eu posso entrar aí? A pessoa se estranhou, falou: não pode não. Aí começou a correr na frente dele, ele começou a correr atrás: só um pouquinho, só para eu não pegar chuva, eu só quero falar algo para você. E a pessoa foi entrou dentro da casa, ele conseguiu entrar, entrou atrás. E a pessoa, quando entrou no portão, ele entrou atrás. A pessoa entrou na casa, ele entrou atrás. Que doideira. Você tem coragem de fazer isso? Eu não tenho. Eu confesso que eu não tenho, mas ele teve. E aí a pessoa ia entrar para o quarto para se esconder. Ele falou: calma, eu só tenho uma palavra para você: Jesus te ama. Eu só queria falar isso para você. E aí conta-se no livro que a pessoa o recebeu, e ele evangelizou e acabou ganhando aquela pessoa para Cristo. Irmãos, a gente, pelo menos eu faço isso lá no encontro. Eu não sei se os irmãos falam quando eu dou a palavra da visão. Se cada um ganhasse um, olha a multiplicação que nós teríamos. Se cada um ganhasse um por ano, se cada um de nós ganhássemos um por ano, a minha igreja já era para estar passando de 50 mil. Aqui já era para ter muito mais. Que nem o pastor falou, 200 e... vamos botar que seja 250. Imagine se até o final do ano, nós temos aí, começou agora o segundo semestre, você vai ter 6 meses para ganhar uma alma. Quem acha que é possível? 6 meses para você ganhar uma alma. Imagine todos ganhando uma alma. Os 250 membros aqui da igreja Videira de Belford Roxo, todos ganhando uma alma até o final do ano. Quanto que vai ser no final do ano? 500 membros. Olha que maravilha, Fábio. Aí chega o ano que vem, o ano inteiro, aí já dobra, o ano inteiro, para esses 500 ganharem mais um. Cada um ganhando um. Vai para quanto? 1000. Olha que coisa espetacular. Aí no outro ano, no terceiro ano, todos ganhando mais um. Vai para quanto? Vai multiplicando para você ver o que dá isso. Não é tremendo? Mas por que não acontece? Porque a gente muitas vezes não faz o que deveria fazer. Irmãos, eu gosto muito da parábola que o Senhor ensina da grande ceia. Daqui a pouco eu vou falar dela. Nós temos que fazer algo. Nós não podemos ficar mais de braço cruzado. Você precisa saber e ter disposição. Qualquer disposição. Eu me lembro quando eu era jovem, ainda sou jovem ainda, mas eu era muito mais jovem, devia ter lá uns 18 anos, e eu tinha fama de namorador naquela época. E um dia eu estava no ônibus, eu solteiro, aí vi uma menina muito bonita. Aí veio na minha mente assim: fale de Jesus para ela. Aí eu olhei para ela assim, falei: mas se eu for puxar assunto com ela, ela vai achar que eu quero alguma coisa com ela. Eu não vou falar.
Aí depois fala de Jesus para ela. E eu não obedeci de novo. Aí fiz um sinal igual o Gideão. Senhor, se é para eu falar, faz ela olhar para mim e perguntar alguma coisa. E eu olhava para a menina nem olhava. A garota saltou e eu não falei de Jesus para ela. Irmãos, eu fui até em casa chorando. Como que eu pude não falar do amor de Deus para uma pessoa? Aí eu fiquei, Senhor, não deixe essa pessoa morrer, porque senão o sangue vai cair sobre mim. E fiquei me torturando. Eu nem sonhava em ser pastor. E fiquei me torturando. Mas um dia Deus mudou essa história. Hoje é poderoso quando Deus nos usa. Tem pessoas que olham para você e perguntam: você é crente? Sim ou não? Quem já teve essa oportunidade? Olha que coisa tremenda para a gente ganhar alguém para Jesus. Então você tem que ter disposição para falar. Por quê? Eu gosto muito desse texto, ide por todo mundo. Mas para mim poderia ter uma tradução diferente. Poderia ser uma tradução assim: indo por todo mundo. Indo, pregue. Porque você às vezes não vai para determinados lugares, mas você vai para sempre. Você vai para o shopping, vai ou não vai? Quem já evangelizou no shopping aqui? Uma pessoa. Mas a maioria das vezes a gente vai para shopping para fazer o quê? Gastar dinheiro, para passear. E esquece que tem alguém ali sedento. Esquece que tem alguém que está sedento da palavra de Deus. E a gente pode fazer mais do que nós temos feito. Quem aqui lida com frentista? Ou seja, você tem carro e coloca gasolina sempre no seu carro. Quem tem aí? Você já falou do amor de Deus para ele? Você já teve a oportunidade de falar: Jesus te ama? Só isso para o frentista? Às vezes a gente não fala. A gente pede, não tem a disposição para falar quem somos. Nós somos cidadãos dos céus, irmãos. Nós somos filhos amados de Deus. Então nós temos que falar a todo tempo. O nosso chamado é pescar almas. O nosso chamado é fazer discípulos para Deus. Então todos os dias tem que ter disposição. Você tem que levantar e falar: hoje o Senhor vai me abençoar. Eu vou ganhar uma alma para Cristo. Hoje o Senhor vai colocar alguém na minha frente. Eu sempre tenho feito isso. E às vezes Deus coloca alguém que você nem imagina. Irmãos, um dia eu estava querendo fazer casa de paz. E aí fiz alguns convites e as pessoas negaram. E eu falei: meu Deus, eu preciso. Isso faz parte do nosso DNA. Eu quero fazer uma casa de paz. Coloque alguém no meu caminho, Senhor. E aí tem um rapaz lá, que é no bairro onde eu moro, lá perto de onde a gente faz o encontro. Ele é bêbado, só vive bêbado. E me pede oração. Aí eu dou, me pede dinheiro. Às vezes eu dou, às vezes não dou. Porque eu fico falando: você vai beber? Não, não vou. Aí às vezes eu fico com pena, dou o dinheiro a ele. E aí eu vim fazendo essa oração, e daqui a pouco ele está assim com a mão no meio da estrada. E já meio cambaleando lá. Aí eu falei: meu Deus, o que esse menino vai querer agora? Aí parei. Ele: aí, pastor, tudo bem? Eu falei: rapaz, você já está bêbado de novo. Aí eu falei: tudo bem, o que você está querendo? Não quero nada não, para mim nada, mas eu quero que o senhor faça uma oração para o meu tio. Aí eu falei: aonde mora o seu tio? Depois o senhor passa. Eu falei: não, vamos agora. Parei o carro, saí e fui lá. Aí ele bateu na porta: isso aqui é homem de Deus, bêbado, veio aqui para ir fazer uma oração. Aí o rapaz estava com uma diabetes alta, teve que amputar a perna, a parte da perna assim, do pé, e estava muito mal, muito magrinho, dependendo muito. Aí eu entrei. Irmãos, quando eu entrei, o Espírito Santo falou comigo: é aqui que você vai fazer a casa de paz. E aí comecei a orar. Quando eu orei, eu vi que eles se emocionaram. Aí eu comecei e falei assim: eu gostaria de voltar mais vezes aqui, eu posso? Está aberto, pastor, diga o que o senhor quiser. Eu falei: não, mas eu não quero voltar uma vez só não, quero voltar pelo menos 5 ou 6 vezes na sua casa aqui, uma vez por semana. Pode acontecer isso? Pode. Irmãos, eu fui indo, aí fazia o apelo todas elas, e eles duram. Aí na última lá eles se converteram. Quem que Deus usou? O improvável. O improvável. Então às vezes, irmãos, a gente não valoriza esses peixes. A gente quer dar uma de separá-los. Mas quem é que vai separar os peixes? Não somos nós. A terceira coisa que eu quero falar, e para terminar aqui, é que não é você que separa os peixes. Então qual é a nossa função? Pegar tudo que cai na rede. Tudo que cai na rede é peixe.
Então nós temos que pegar todos, os bêbados, as prostitutas, os drogados, os macumbeiros, todos que você possa imaginar, eles vão cair na rede, e caindo na rede, nós vamos cuidar, nós vamos abençoar, nós vamos fazer da vida deles, para que eles sejam homens e mulheres de Deus. Mas essa, irmão, de separar, não é função nossa, e às vezes a gente não pesca, porque a gente quer pegar peixe grande. Lá no início, que Pedro começou, ele pegou centenas e milhares, talvez, de peixe, a primeira pescaria. Ele não estava preparado para escolher nada. Na segunda pescaria, Deus já deu coisas grandes para Pedro. Já deu 153 grandes peixes. 153 grandes peixes. Isso significa, muita gente acredita que Deus estava dando todas as nações existentes naquela época na mão de Pedro. Deus está dando o seu bairro hoje na sua mão. Deus está dando ali a sua família nas suas mãos. Deus está dando pessoas hoje para você, mas você precisa crer. Você precisa crer que Deus vai te usar para fazer uma grande pescaria. Deus vai te usar de uma maneira poderosa. E aí você, sem parar, todos os dias, sem parar, levante, de manhã, de tarde, de noite, não vai sair da sua mente: eu tenho que ganhar alguém para Jesus. Eu vou ganhar alguém hoje para Jesus. Deus vai me dar uma vida, Deus vai me dar uma pessoa, Deus vai me dar uma família, Deus vai me dar, e Deus vai te dar. Quem crê que Deus vai te dar? Mas quem tem pedido? Quem tem pedido isso para Deus? Então, a partir de hoje você vai começar a pedir. A partir de hoje você vai falar: eu quero meus amigos de trabalho, eu quero meus amigos, eu quero meu vizinho, eu quero minha mãe, eu quero meu pai. E você não vai dar sossego, você vai fazer. Aí, como eu falei, irmãos, eu não vou ler, mas você conhece a parábola da grande ceia. Um homem preparou uma grande festa, você conhece, e aí mandou que chamasse os seus convidados ilustres. Muitos aceitaram, mas muitos não aceitaram. Muitos excusaram. Muitos disseram: não, eu comprei uma junta de boi, eu tenho que cuidar. Ah, não, eu casei, eu tenho que fazer isso. Ah, eu tenho que fazer aquilo. Não foram. Deixa eu te falar, vai ter muita gente que não vai querer. Tem muita gente que vai recusar. Tem muita gente que vai dar desculpa. Tem muita gente que vai dizer não. Tem muita gente que vai fazer de tudo para que você desista dele. Mas não desista dessa pessoa. Não desista. Aquele homem, quando recebeu a notícia que muitos não quiseram, ele falou: sai pelas ruas, convida todos que estão nas ruas, nas vielas, vai convidando. E aí eles saíram para convidar. Você vai sair convidando. Irmãos, amanhã à noite isso aqui vai ser só para visitante aqui, ó. Porque você vai trazer gente amanhã aqui. Hoje você está recebendo, você vai ficar o dia inteiro se alimentando. Você está aqui se fortalecendo para quê? Para que você coloque em prática amanhã. E amanhã vai ser um dia de salvação. Amanhã vai ser um dia que muitas pessoas vão entrar aqui e você vai trazer. Famílias inteiras virão porque você vai convidar. Manda convite no zap, sai convidando, sai falando, sai fazendo alguma coisa. Mas alguns você vai ter que fazer o que esse homem mandou fazer. Obriga-os a entrar. Obriga-os a entrar. Esse obrigar você vai usar de estratégia. Primeiro, amanhã, levante cedo, orando, colocando o nome dessa pessoa. A melhor coisa que você faz é orar por ela. Começa a falar: Senhor, eu não aceito ele para o inferno. Eu não aceito ele viver a vida que ele está vivendo. Então eu quero esse irmão, eu quero esse amigo, eu quero essa amiga, eu quero meu pai, eu quero minha mãe para Cristo. Eu quero para Cristo. E eles virão, e eles virão, e eles virão. Por quê? E aí você liga para ele: ah, mas eu passo na tua casa, eu te pego. Você vai fazer alguma coisa e você vai trazer esse povo amanhã, e você vai experimentar algo poderoso. Mas, irmãos, essa palavra aqui é para te desafiar a voltar a evangelizar. A igreja, por ser uma igreja em célula, a gente acha que a melhor evangelização é só o encontro. E às vezes nem no encontro. Lá na minha igreja, talvez aqui não tenha, nem lá em Cabo Frio, nem outro não tenha, mas na minha igreja tem células que já tem pelo menos uns 6 encontros que não levam a uma vida. Tem células que já tem 3 anos, já era para até eu dissolvê-lo, mas eu não dissolvi ainda. Que já era para dissolver, que não se multiplica. Sabe por quê? Por causa desse texto que eu li, que aconteceu com Pedro. Pedro estava num momento difícil. Pedro estava abandonado, voltou a pescar. Jesus não desistiu dele. E num dia,
Deus mudou a história dele. Houve uma grande pesca. Então você que desanimou na caminhada, você está aqui hoje para ser acelerado. Alguém conseguiu te trazer aqui hoje pela graça do Senhor Jesus. E você veio por causa disso. Porque Deus não te quer paralisado. Deus não te quer paralisado. Deus quer você envolvido no reino. Deus quer você envolvido no reino. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, eu vou orar por você. E nesse momento que eu estiver orando, eu quero pedir. Deus vai fazer você abrir os olhos. E você vai ver coisas poderosas a partir de agora. Você vai ver coisas poderosas. Você vai ver os céus se abrindo. Você vai ver Deus colocando pessoas no seu caminho. Você vai ver agora pessoas abrindo o coração, você evangelizando. Você vai ter agora visões espirituais. Deus vai abrir os seus olhos de uma forma poderosa e sobrenatural. Deus vai fazer você não parar, avançar. Deus vai fazer você desenvolver o seu chamado. Deus vai fazer você ter a alegria para ganhar uma alma para Cristo. Então feche seus olhos. Comece agora a falar com Deus. Fala para Deus: Senhor, o Senhor me chamou para pescar homens. E se você não tem conseguido pescar, não fica triste não. Deus vai te dar hoje condições para fazer isso. Condições para fazer isso. Não é só o pastor, não é só os discipuladores. Deus vai usar você que veio aqui, que não é líder, e você vai fazer algo diferente na vida da célula. Você vai viver agora um momento profético. Os irmãos vão nos ajudar. E você vai estar aí orando. E você vai sentir que realmente o reino de Deus está sobre você. O reino de Deus está sobre você. Você entrou para o reino. Você faz parte desse reino. E a sua vida nunca mais foi a mesma. E a partir de hoje, sua vida receberá uma guinada. Uma guinada. Uma guinada. Pai, em nome de Jesus, aqui está a igreja amada do Senhor. E eu quero te pedir, Senhor, que no nome de Jesus, eles sintam o quanto eles são especiais. Eles sintam o quanto, Senhor, eles são amados. Eles sintam que eles fazem parte desse grande reino. E que eles foram escolhidos. Eles foram escolhidos. Eles foram escolhidos para testemunhar. Eles foram escolhidos para evangelizar. Eles foram escolhidos para fazer diferença. Para fazer diferença. E o poder do Senhor virá sobre eles. E a partir de hoje, células vão crescer como nunca cresceu. A partir de hoje, o desejo de evangelizar virá, Senhor, e eles vão estar nessa rede, esta grande rede. Eles já estão nessa grande rede. E eles vão atrair amigos, vão atrair amigas, vão atrair pessoas, vão atrair irmãos e irmãs. Eu quero que você agora estenda suas mãos para cima. Você vai tocar nessa rede que está passando aí sobre a sua mão. Você vai tocar nessa rede. Se você puder ficar de pé, fique de pé. Você vai sentir a rede mais forte sobre você. Por quê? Porque Deus quer fazer de você alguém especial no reino dele. Você nunca saiu. Você não foi lançado fora. Você não foi lançado fora. Você faz parte. Você faz parte. Você faz parte dessa história. Você faz parte dessa igreja. Você faz parte desse momento. Deus quer te usar. Deus quer te usar, meu irmão. Deus quer te usar. Deus vai te usar. Deus vai fazer a diferença na sua célula. Vai fazer a diferença na sua caminhada. Você vai perceber o quanto Deus vai mudar a partir de hoje. Você está tocando em algo que é profético. Você está tocando em algo que alguém usa para pescar no dia a dia. E aí então você vai, a partir de hoje, pescar. Você vai pescar. Você vai ser homem e mulher de Deus. Algo vai acontecer. E o poder de Deus virá sobre você. Você que isso, coloque sobre eles aqui à frente, isso que eu estava falando. E comece agora, levante clamor. Comece a levantar o clamor. Comece a declarar: eu vou, Senhor. Eu vou correr, eu vou avançar, sem parar, sem parar. Eu vou multiplicar, eu vou crescer, eu vou crescer. E algo vai acontecer. Poderosamente, poderosamente. Em nome de Jesus. Eu ainda vou orar por você. Segure nessa rede aí, segure aí na rede.
agora, tocando nessa rede, você vai ver um filme. E é isso que vai começar a acontecer nessa rede aí. É isso que vai começar a acontecer na sua célula. É isso que vai acontecer na sua família. Tem alguém da sua família que não é crente? Vai pular para essa rede. Então preste atenção agora e depois nós vamos orar. Nós vamos estender as mãos mais uma vez. Vai profetizando. Vai profetizando. Vai percebendo. O que Deus tem. O que Deus tem é maior, irmãos. Ele não desistiu de Pedro, não desistiu de você. Preste bem atenção. Olha o que Deus vai fazer. Olha o que Deus vai fazer. Olha o que Deus vai fazer. Isso é só o começo. Olha, olha, muitos vão atrás de você. Vão desejar. O mar está para peixe. Você tem um chamado, você foi escolhido. Comece agora. Comece a fazer esse clamor. Pessoas estão sendo tocadas nessa hora. Pessoas estão sendo tocadas nessa hora. Eu tenho certeza que Deus vai te usar. Deus vai te usar, meu irmão. Deus vai te usar, minha irmã. Você vai ser canal de Deus na vida dessas pessoas. Na vida dessas pessoas. Olha aí o que Deus vai fazer na sua casa, a sua célula. Se prepare. Se prepare. Vai multiplicar. Vai crescer. Juntos agora. Abra sua boca mesmo. Vamos começar a clamar. Vamos começar a pedir crescimento. Peça a Deus. É Ele que vai. Declare isso. Não se cale. Não se cale. Olhar para trás, irmãos. Não tem mais tempo. Não tem mais tempo para olhar para trás. É avançar e na direção certa, sem parar. Faça uma oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, nesta manhã eu recebi palavras poderosas e eu estou declarando agora no reino do Espírito que eu serei usado pelo Senhor. E eu profetizo crescimento da igreja. Eu profetizo crescimento da minha célula. Eu profetizo salvação. Em nome de Jesus. Usa a minha vida. Profetiza aí agora a salvação das pessoas que você quer. Amanhã Deus pode trazê-las aqui. Abre a boca e diga: fulano vai entrar aqui, Beltrano vai entrar aqui. E o poder de Deus virá. Senhor, nós cremos que esse é um tempo de colheita. Nós cremos que esse é um tempo de aceleração. Nós cremos que nós precisamos voltar à prática do evangelismo sem parar, todos os dias, avançando, crescendo, multiplicando e colhendo frutos poderosos para o Senhor. Abençoamos a igreja videira aqui de Belfort Roxo. Abençoamos o pastor Alexandre, sua esposa. Abençoamos, ó Deus, que eles possam desenvolver um trabalho muito mais poderoso do que já tem desenvolvido. E eu profetizo, Pai, aquele que está andando vai correr. Eu profetizo, aquele que está correndo vai voar, porque coisas poderosas vão acontecer. E o reino de Deus será estabelecido. Essa grande rede que é o reino de Deus vai passar aqui sobre Belfort Roxo, e algo extraordinário vai acontecer para a glória do teu nome.
em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus te abençoe.